Tópico 2: Abandonar a Matrix. Bom, quando a gente toca nesse nome Matrix, imediatamente somos remetidos ao filme. Claro, o mesmo passa justamente a ideia do que realmente representa essa Matrix. E se você escolheu realmente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, conforme eu disse, preciso te fornecer os passos para caminhar em direção a esse reino. E não tem como falar dele sem tocar no assunto Matrix, que particularmente não é o meu preferido, porque é um tema já inflamado por tantas pessoas que dizem ensinar sobre autoconhecimento, espiritualidade e tal. Contudo, infelizmente fazem isso num tom de revolta, que eu considero ser muito, mas muito perigoso. Porque a revolta desperta a nossa raiva e a crença de que somos vítimas. Você só se revolta contra algo que acredita que está te lesando, certo? Aí que está o problema. O que vejo fazendo por aí é somente isso, bater na tecla da revolta, do medo, da raiva, do protesto, mas não ensinam realmente sobre como sair dessa bendita Matrix. Sinceramente, muitos que se intitulam professores espirituais sequer sabem de verdade o que significa Matrix. E imediatamente se pensa sobre governo oculto, governo injusto, forças obscuras que dominam a Terra. Ok, tudo isso tem o seu percentual de verdade, não discordo. Existem forças que fazem de tudo para manter o povo sob o seu jugo e domínio, isso é fato. Agora, eu quero chamar a sua atenção não somente para a existência desse sistema, mas para a porta que pode tirar você dele. Essa Matrix seria o sistema erguido pela inteligência de alguns e pela ignorância de outros. O ser humano sempre buscou saída e soluções para os problemas sociais. Porém, ele sempre implantou sistemas que nunca favoreceram a todos, somente alguns. E isso existe desde que o mundo é mundo, não é? A família de um determinado reino possui tudo e a grande maioria não tem nada. Esse sistema injusto está implantado na humanidade desde eras. E, infelizmente, a própria Bíblia e o cristianismo espalharam isso durante muito tempo. Existe sempre uma elite eleita por Deus e o povo fica sob o domínio dela. Os ditos eleitos são os que merecem tudo do bom e do melhor, já o povo fica com o resto. A ideia é basicamente esta: um sistema criado para favorecer poucos e desfavorecer a maioria, que trabalha para manter o luxo dos maiorais. Sim, esse sistema existe até hoje sobre a Terra. Agora, ele é injusto? Se observado a partir da ótica humana, sim. Mas se olhado com a visão das leis do universo, não. Porque não há injustiças, não há ninguém sendo vítima de coisa alguma. A verdade é de que todos nós, não importa se em estado consciente ou não, somos autores da própria realidade. E o que aconteceu durante muitos milênios é que alguns poucos sabiam disso e, ao invés de passar o conhecimento adiante, guardavam-no para si mesmo. E com esse conhecimento erguiam seus impérios. Já os que não tinham acesso a todo esse saber ficavam à mercê de quem o possuía. E pior, os que tinham ciência das leis do universo, ainda que empiricamente, criavam histórias, deuses, mitologias e as davam ao povo para que houvesse uma justificativa divina acerca de seu sucesso e dos infortúnios da grande maioria. Sendo assim, temendo tais forças cósmicas, o povo se sujeitava na ideia de que os que estavam no poder eram eleitos por forças maiores. O triste é ver que isso acontece até hoje. Vemos nas igrejas algumas famílias exclusivas recebendo todas as benesses do Criador, enquanto a grande maioria padece e nunca tem direito à 10ª parte que alguns poucos possuem lá dentro. E esse sistema está implantado em todo mundo, em toda parte. E o povo, a grande maioria que sofre as injustiças desse sistema, não tem o menor conhecimento de que aquele que tem é porque criou a sua realidade. No universo, ninguém conquista nada sem o devido mérito, ainda que seja infringindo as nossas leis de moral e ética humanas. Se o sujeito vibra sucesso, ele terá sucesso. O problema começa no instante em que os poderosos decidem não ensinar a maioria sobre isso
E pior, tudo se complica quando, ao invés de enviar esclarecimentos, pregam mentira, inventam histórias, leis, preceitos falsos, alegando que os mesmos provêm de Deus. Daí o povo, querendo ser abençoado e melhorar de vida, começa a seguir essas leis. Todavia, tais preceitos, na maioria das vezes, ferem os princípios das leis cósmicas e vão contra a natureza da maioria dos espíritos. Resultado, a vida não melhora e o povo continua carente, acreditando num Deus falso. E para evitar questionamentos acerca do porquê minha vida não melhora, criaram o tal pecado. Simples, se você não é abençoado, é porque está em pecado. Aí é lançada a culpa sobre o povo. E culpa é outra coisa, é uma outra maneira de reprimir as forças de uma pessoa. E com isso, os poderes espirituais são cada vez mais lançados para baixo e não vemos melhora. E isso se estende a milhares de anos, infelizmente. E se, porventura, eu consigo melhorar de vida, devo devolver parte desse melhor aos maiorais, achando que estamos oferecendo a Deus. Com isso, esses poucos ficam cada vez mais ricos e poderosos, e o povo acreditando que os tais são eleitos por Deus. Se calam, aceitam e permanecem na mesma. Na sociedade atual, vemos um sistema desigual, completamente, e que gera revolta na maioria, faz crescer a criminalidade e aumenta a densidade de energia negativa sobre o povo. Por isso, nada melhora como era para melhorar se tudo funcionasse dentro dos preceitos das leis de Deus. Mas mesmo a pequena parte, a que entendeu como a coisa funciona e criou os impérios, detendo o conhecimento para si própria e se negando a divulgá-lo ao povo, os grandes espíritos se aproximaram dos homens de outras maneiras para abrir os seus olhos. E um deles é Jesus, que trouxe a verdade inquestionável de que tudo é possível ao que crê. Pronto, ele jogou em nossa mão a responsabilidade. Acabou. Só nessa frase ele quebrou todo o sistema. Ele desfez a dominação da Matrix. Gente, essa dominação não existe mais. Porque a partir do momento em que alguém ofereceu a chave, a porta não é mais algo inviolável, certo? Se tudo é possível a mim, se eu acreditar que é, então é tudo mentira essa história de vontade de Deus, de regrinhas, de condutas gerais, de submissão completa a líderes espirituais, líderes humanos. Se eu crio conforme creio, então não preciso de nenhum corpo religioso que me diga como eu devo viver. Eita, é muito poder pensar assim, e a humanidade infelizmente não captou a mensagem até hoje, porque o medo que foi implantado pelos poderosos impede que o ser humano se liberte. Hoje, não existe nenhum sistema que fisicamente nos impede de exercer nossa liberdade, digo no Ocidente, mas eles só permitiram que leis da liberdade de expressão fossem estabelecidas na sociedade porque perceberam que mental e emocionalmente ainda dominam a humanidade. Ou seja, pode soltar todo mundo e dizer que eles têm a liberdade total, que ainda assim permanecerão no aprisco, porque tem medo de sair dele, porque de fato acreditam nesse Deus que favorece alguns quando bem lhe cabe, acreditam nas forças demoníacas que sujeitam o mundo ao sofrimento, seja na forma do diabo ou mesmo de extraterrestres malvados. Gente, quando vejo esse povo falar de Illuminati e reptilianos, só penso o seguinte: é a mesma história do diabo, mas com personagens diferentes. Não mudou nada, as pessoas adotam uma pseudo-espiritualidade, mas na verdade ainda se mantêm presas no sistema, na Matrix, porque são amarradas pelo medo e alguns poucos sabem que o medo segura o poder do espírito. Então é conveniente que todos pensem que Deus é um ser fora de nós, vingativo, duro, severo e que nos conduz com uma vara de ferro. E ao mesmo tempo, é conveniente também que existam forças perigosas de anjos caídos soltos por aí. Porque se porventura eu quiser largar esse Deus de lado, tem o chifrudo lá que vai me pegar. E o único que pode com o chifrudo é o velho do porrete. Então eu prefiro me manter debaixo das leis desse carrasco divino. Percebem? E quando a pessoa está na espiritualidade,
É tudo a mesma coisa, só mudam os nomes. Diabo agora é reptiliano, Illuminati, Dracons, PT e etc. E para a maioria, somos todos vítimas da dominação deles. E como somos coitadinhos, nos agarramos nos mestres, no comando Ashtar, sendo a nossa salvação. Olha a ideia, a mesma crença religiosa acerca da volta de Jesus. O povo sonha com Jesus descendo do céu e simplesmente mudando tudo. Gente, é a mesma coisa, o mesmo paradigma. Não mudou nada, não tem ninguém livre de verdade nessa espiritualidade aí. Só que agora ninguém está preso mais, a não ser em suas próprias prisões. Hoje, todos nós somos reféns de nossas crenças. Os espíritos elevados estão ensinando sem parar que nós criamos tudo conforme cremos. Jesus, há quase 2000 anos, disse a mesma coisa. Só que agora a grande maioria ainda não entendeu. É como se falasse grego. Até nas igrejas é dito isso. Mas a liberdade que a religião oferece é condicional e percentual. Nunca é total. Mas na espiritualidade é total. E por que ainda o povo não se liberta? Por que ainda as pessoas continuam crendo em besteira? Porque tem medo. Porque ainda acreditam nessas histórias e se recusam a crer que têm o poder. Claro, pois ao assumir o poder, eu assumo também a total responsabilidade do que acontece em minha vida. As pessoas fogem disso. É aquela velha história, todo mundo quer ter dinheiro, mas ninguém quer pagar o preço de conquistar. Aí quando alguém consegue, é mais fácil criticar por inveja, jogar pedra e dizer que é ladrão, safado e sem vergonha, que está tirando do povo para ter, que ao invés de ajudar os pobres, resolver o problema de todo mundo, fica sustentando o luxo em total futilidade. Conclusão, essa grande massa que se vitimiza senta no sofá e espera que alguém, de preferência lá de cima, venha e faça tudo por ela. Aí você me responde, onde está o problema? Onde estão os responsáveis hoje? No governo oculto? Não. Hoje, cada um é responsável por si mesmo. Quando não sabiam de nada, até tinha desculpa para serem vítimas, mas hoje ninguém tem. Após Jesus, ninguém tem mais desculpa. Tanto é que você observa que após a vinda de Jesus, o mundo mudou. Os extraterrestres não vieram mais como vinham antes. Você percebe isso? Continuam iluminando alguns sim, mas não como antes. Não naquele contato tão próximo. E mudou porque o povo ouviu a verdade. Foi-lhes dada a chave. Ninguém precisou dizer mais nada. Só depois do século XX é que retornaram a todo vapor trazendo esse monte de informação, uma atrás da outra, porque querem ajudar, porque estão dispostos a pegar o que Jesus falou e mastigar para que entendamos de uma vez por todas que nós criamos a nossa realidade. Todo ensinamento metafísico e espiritual hoje é feito em cima da frase tudo é possível ao que crê. Ninguém está preso em nada, é só crer nisso aí e acabou a Matrix. Só que o ser humano é lento, porque escolheu ser vítima, escolheu ser coitado, não quer ser responsável pelo que cria. Só que mesmo não querendo, já é, não tem escolha. Que existem forças hostis e governos ocultos que influenciam a humanidade, isso todo mundo sabe. Agora, ninguém está dominando ninguém. Não existem forças que nos mantêm cativas senão as nossas. Está cheio de gente pregando a verdade no mundo inteiro e ninguém as impede. Porque de fato somos livres, ouvimos a verdade e ela nos libertou. Claro que em alguns países o regime ainda é duro nesse aspecto, mas na grande parte do mundo já acabou. O governo não é mais responsável pelo que acontece no Brasil. Os brasileiros são. Mas a ficha não cai. Por quê? Porque não querem entrar no reino de Deus. Querem os tesouros, mas não querem servir ao reino. Querem de graça, tipo Bolsa Família. Só que de graça não tem neném. Tudo é conquistado, tudo é criado. E cada um pode criar para si o mundo e a realidade que quiser. E Deus, Jesus e todos os benfeitores não farão nada para intervir nesse aspecto, porque sabe que temos a verdade nas mãos e não usamos porque não queremos, simples assim, ou simplesmente ainda nem sabemos a respeito. Enquanto isso,
Eles vão continuar ensinando e repetindo sempre a mesma coisa, porque nos amam e têm paciência conosco. Claro que pode chegar o dia em que eles não dirão mais. Aí a Terra vai entrar de novo na era da escuridão, do mesmo jeito que entrou quando Jesus morreu, e apanhar e sofrer, apanhar e sofrer, apanhar e sofrer, para um dia melhorar ao ponto de poder ser ajudado novamente. Que triste, né? Mas é assim que a humanidade se comporta, infelizmente. No entanto, os que querem mudar estão fazendo isso, e todas as forças cósmicas auxiliam incondicionalmente, porque Deus visa o progresso, e quando alguém quer progredir, Ele dá meios, todos os meios necessários. Sempre dá. Se a pessoa não é ajudada, é porque ela não quer o progresso, não faz por onde. Não está em condições interiores para fazer fluir ajuda. Ela quer que resolva em seu lugar. É diferente. Acorde, desperte, saia da Matrix. Saia dessa ilusão de mundo ruim. Não tem mundo ruim e nem bom. Tem você criando. A sociedade lá fora funciona ainda na Matrix, mas quem quer mudar consegue. E quando quiser. E como sair? É só digerir a frase: tudo é possível ao que crer. Quando você entender isso, de verdade, vai sair da Matrix na mesma hora e vai compreender que é você quem cria tudo. Então, se sou eu, por que ainda continuo imerso nos medos e crenças pequenas? Porque ainda não acredito nisso. Porque me sujeito internamente a essas mentiras, entendeu? Quando a gente acredita de verdade, tudo muda. Tudo muda mesmo. Então saia da Matrix e venha para o reino de Deus, onde todo mundo pode criar a vida que quiser.